estar aqui novamente com os irmãos e mais ainda com uma grande responsabilidade de tentar explicar essa passagem de Efésios, capítulo 6, verso 10 ao 20, que é tão bem lida, pregada e conhecida, mas ao mesmo tempo muitas vezes mal compreendida, mal explorada e mal aplicada. Pois bem, queria juntos, eu acho que os irmãos já fizeram essa tarefa de ler o texto de Mateus, de Efésios capítulo 6, e eu vou ler na NVI aqui para os irmãos, já aí se inteirando. A epígrafe diz: a armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. Outras versões disse carne e sangue ou pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas ou dardos inflamados do maligno. Use o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com todo o coração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim também, para que quando eu falar, seja-me dado a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual somos embaixadores, preso em correntes. Espero que, por enquanto, não. Orem para que permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém? Queria agradecer também às pessoas que estão aqui, que eu mandei o convite. Não dá para ver todas, mas minha esposa está online também. Não sei se está aí, Dayana. Danilo está ali, eu já vi. E outros, quando foi apresentando. Deus abençoe. Professor, a Maria Dayana é sua convidada? É minha esposa, exatamente. Ótimo. Vamos lá. Depois de lido os versículos aqui, estou falando meio lento, que eu estou meio lento depois do mestrado ontem, que foi muito puxado, disse ao irmão. Preparei uma análise mais detalhada, como vocês sabem, e quero apenas mostrar o que o texto diz, o que o contexto tem a nos dizer, nada mais. E de antemão, os irmãos sabem muito bem que Efésios 6 é amplamente reconhecido como o texto clássico do Novo Testamento, que aborda de forma clara, de forma nítida, a batalha espiritual. E, curiosamente, em um artigo recente, o professor Samuel sabe muito bem, eu escrevi sobre essa passagem bíblica, que eu coloquei no apêndice do meu livro sobre as tentações de Cristo, que, se Deus quiser, esse ano sai, em nome de Jesus. Então, nele, eu vou afirmar que Efésios, capítulo 6, verso 10 ao 20, pode ser considerado o manual de campo do cristão para a guerra espiritual. Eu vou repetir para os irmãos. Efésios 6, ele pode ser considerado o manual de campo do cristão
para a guerra espiritual. Então, assim, se preparem, apertem os cintos, preparem o café, o chimarrão, a pipoca, e vamos fazer uma viagem no texto sagrado e compreendermos o mundo espiritual, o poder espiritual, a batalha espiritual e as armas espirituais. Eu já fui locutor, viu? Vocês sabem disso, né? Eu acho que sim. Estou ansioso, não vou mentir. Chega, estou suando. Porque para falar sobre Efésios 6 aconteceram infindáveis coisas. Não foi adiado à toa. Provações e tentações gigantes. Vocês não têm ideia. E eu só estava dando risada, dizendo, meu Deus, eu sei. O inimigo está com muita raiva, furioso, para eu não falar sobre Efésios 6. E logo Efésios 6, o Chester foi logo me colocar nessa encruzilhada. Mas é assim mesmo. Depois de falar sobre a tentação de Cristo no deserto, agora falar sobre a armadura de Deus. Então, dito tudo isso, meus irmãos, para tornar essa temática da batalha espiritual mais compreensível, eu vou fazer algumas pontuações, algumas observações iniciais sobre esse episódio, como sempre fiz e faço, de maneira organizada e sistemática, para que os irmãos possam entender milimetricamente daquela forma que eu gosto de apresentar, para que todos possam entender melhor o texto e o contexto do capítulo 6. Voltando aqui. Historicamente, alguns irmãos sabem, e linguisticamente falando, sabemos que o apóstolo Paulo, ele estava sob custódia em Roma, quando ele estava escrevendo essa carta, por volta dos anos 60, 61. Depois o professor Samuel me corrige se eu estiver equivocado. Mas mesmo preso, ele continuava a orientar a igreja. Ele continuava a orientar a igreja primitiva e a pregar o evangelho. E veja só o poder de Deus. Os romanos podiam até mantê-lo encarcerado, preso, mas não podiam impedir, neutralizar, encarcerar, aprisionar a propagação das boas novas da palavra de Deus. E a nível de curiosidade, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão são considerados as cartas ou as epístolas da prisão. E eu faço uma primeira pergunta aos irmãos. Qual foi o principal objetivo de Paulo? Qual é o objetivo de Paulo ao escrever para os membros da igreja de Efésios? Ele escreveu essa epístola aos Efésios com um propósito, até onde eu percebi e analisei, de fortalecer as congregações, lembrando-as de que elas são o corpo de Cristo. Quando a gente lê com cuidado, com esmero, sentindo o peso de alguém preso, ainda amando e cuidando dos outros. Tem gente que ia pensar em si mesmo. Eu quero lá saber, olhe para mim, faça alguma coisa aí, tal, mas Paulo não. Está ainda pensando nos outros. Como é que está a igreja lá? Tem gente que passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 10 anos numa igreja, sai, às vezes nunca pergunta se A, B ou C está bem. Veja a discrepância entre Paulo e os dias atuais. Quando se lê os 6 capítulos de Efésios, nós podemos ver que Paulo, ele queria mostrar pelo menos 2 coisas. Eu tinha escrito, mas está na mente, 2 coisas principais que eu pude captar. Que o povo dali entendesse o poder espiritual que eles tinham nas suas mãos, que tinham em Cristo e por Cristo. E segundo, que se encorajassem mutuamente na fé. 2 coisas principais, hoje, que as pessoas se perdem. Deixar de crer no poder espiritual que temos em Cristo Jesus. E segundo, mutuamente a nossa fé, nutrir a nossa fé, encorajar uns aos outros. A gente vê mais pessoas
criticarem, banalizarem, ironizar a fé de A, B ou C. Ah, que ele tem uma fé muito estranha. Até, ironicamente, para quem tem fé até além do alcance, olho de Tandera, ali é um fariseu, ali é louco. Ele tem uma fé cega. Não. Nossa fé não é um tiro no escuro. Nossa fé é consubstanciada. Já na questão das divisões, por isso que eu falei de forma sistemática, né? Para os irmãos ir com calma, eu vou acelerando devagarzinho, pelo que eu estudei. Na questão das divisões dessa epístola, a carta em si, ela possui divisões claras, segundo a maioria dos especialistas e estudiosos da palavra de Deus. Por exemplo, a primeira parte, dos capítulos 1 a 3, os irmãos vão notar que nessa parte aborda as doutrinas fundamentais da fé cristã. É só você ir notando, copiando. E Paulo também os faz lembrar, outro detalhe que eu lembrei agora, Paulo vai fazer os lembrar do estado deplorável em que aquela comunidade, em que aqueles irmãos se encontravam antes da convenção. Eles eram o quê? Pagãos idólatras. Os irmãos sabem muito bem estudar o livro, capítulo 6, né? E Atos, capítulo 20 em diante, que falam desse trajeto, parece quando Paulo estava preso. Agora, eles convertidos ao cristianismo e em aliança com Deus, eles deveriam fazer o quê? Se orgulhar desse privilégio. Então, Paulo ele vai fazer esse destaque. Ele vai fazer esse exame de consciência. Ó, tu estava assim, num estado deplorável. Agora, após a convenção, de vocês se converterem em uma nova vida, aí me lembrar aquele de Paulo, né? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Era um privilégio para aqueles homens. Já na segunda parte, eu falei sobre a primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 3. Na segunda parte, que vai do capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo ele vai descrever como essas verdades espirituais devem se refletir na conduta diária do cristão. Como é que eu posso aplicá-la no meu dia a dia? Como eu posso refletir no meu dia a dia? É só teoria? Não, é prática. O Paulo ele tem uma audácia de não dizer, vamos ser imitadores de Cristo como eu sou. Não, ele diz assim, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Rapaz, o cara dizer que é imitador de Cristo, pedir para os outros imitar a mim. Por quê? Porque vocês me imitando, eu estarei na mesma proporção imitando a Cristo. É a mesma coisa. Eu não teria jamais essa audácia espiritual, ou nível de espiritualidade para fazer isso. Veja só o nível de espiritualidade de Paulo. Eu acredito aqui, irmãos, que seja importante academicamente dizer que alguns estudiosos ainda subdividem essa segunda metade que eu falei aqui da carta em duas seções. A primeira, focando na conduta cristã, e a segunda, focando no conflito espiritual com as forças do mal. Por isso que o próprio Paulo vai exortou, na verdade, a batalhar com armas da fé e permanecer firmes. Diante de quê? Diante das tribulações, diante dos ataques do inimigo, diante das tentações. Contudo, sabemos que podemos ter um nível de sensibilidade se a gente passar pelas mesmas situações. Imagina a igreja de Cristo padecendo, sofrendo, sendo perseguida, e Paulo dizendo, olha, centrem a fé de vocês em Cristo. Vocês todos estão unidos em Cristo. A igreja é forte. O que se pode perceber, então, é que toda a carta, integralmente, vai enfatizar de forma central, até onde eu pude perceber, a verdade que todos os cristãos, preste bem atenção, escute bem, que todos os cristãos, todos eles, estão unidos em Cristo, pois a igreja é o corpo de Cristo. Cristo está ali, é o cabeça. E é nessa unidade, preste atenção, e é nessa unidade eclesial que enfrentamos as batalhas
espirituais na trajetória da vida cristã e da trajetória da vida cristã. Olha as preposições, na e da. Vou repetir. E é nessa unidade eclesial que enfrentamos juntos as batalhas espirituais na trajetória da vida cristã e da trajetória da vida cristã, que é uma coisa complementar, não é a mesma coisa, é complementar. Visto que este corpo é composto tanto, na visão de Paulo, tanto por judeus como por gentios. E todos são interdependentes um dos outros. Não tem ninguém melhor do que ninguém, não tem ninguém pior do que ninguém. Mas Cristo é a cabeça desse corpo. Não é eu, não é você, não é A nem a B, é Cristo que é a cabeça. No final, eu ainda não comecei a explicar os versículos, viu? É só a introdução, para que os irmãos tenham um apanhado panorâmico, sintético, sistemático do que é a carta aos Efésios. No final da carta, Paulo, ele vai apresentar diversas maneiras pelas quais os membros da igreja podem se unir. Olha só, Paulo vai mostrar, vai destacar várias maneiras como a igreja, formada por gentios, judeus, pessoas que não estão nem aí para Deus, tudo eles, como eles podemos se unir para enfrentar as forças do mal. Sozinho ninguém enfrenta, meus irmãos. Então é fundamental que cada um de nós, cristãos, reconheça sua responsabilidade no corpo de Cristo. Ou seja, cada cristão tem de fazer a sua parte, para que o todo, o corpo, funcione de forma adequada. Até porque, amados, a eficácia do corpo de Cristo depende da colaboração de todos. Não adianta eu chegar aqui e dizer, pé, eu não quero andar não, e o outro, eu quero. Ou a mão diz assim, não. Ou um olho, ou os dois olhos fechados, diz assim, eu quero ficar com os olhos fechados. Aí eu digo, não, eu quero que abra. E a boca falando, não, não quero não. Vai dar um problema tão grande. Vai acontecer acidentes. Por quê? Porque uma parte do corpo quer fazer da sua própria forma. Eu acho, eu penso, achismo no corpo de Cristo, interdependentes. Não. Nós estamos vivendo dias caóticos, sendo feito leituras interpretativas, ressignificação do contexto eclesiológico do corpo de Cristo. Eu falei, cada pessoa, cada crente, ele é chamado a demonstrar o amor de Cristo no dia a dia, cultivar a paciência, a humildade, a bondade, além de utilizar seus dons para o reino de Deus, além de usar os seus talentos para a edificação da igreja. A igreja de Cristo. Você vê alguém padecendo ali, sofrendo, e não está nem aí, não dá uma palavra. Por isso a importância eclesial. Para que eu e você possamos saber o que A, B ou C está sofrendo. Para se colocar no lugar do outro. Altruísmo. E sentir a sua dor. Empatia. Estamos perdendo o cheiro de igreja. Estamos perdendo os nossos irmãos para as batalhas espirituais. Estamos perdendo a sensibilidade espiritual dos crentes por causa que A, B ou C falou que a Bíblia que é não sei o quê, que houve um ovo pergaminho, que não sei o quê, um blá blá blá. Um liberalismo teológico doentio, crônico, delirante, capaz somente de destruir quem não tem fé. Quem não foi nascido em Cristo. Quem não tem as armas espirituais, quem não tem a armadura de Deus, não conseguirá suportar o que vem pela frente. Quem não tem as armaduras de Deus, não conseguirá fazer um filtro do que pode e do que não pode ler, do que não pode ser consumido. Paulo, em Tessalonicenses, diz assim, que eu tenho que examinar tudo, retendo bem. As pessoas estão examinando tudo e não estão nem aí. Estão engolindo o caroço, o bagaço todinho. Por essa razão, Paulo foi bem enfático a afirmar que, no contexto, acho que é Efésios 5, 22 e 23, ele vai falar sobre todos. Paulo vai afirmar que maridos, que esposas, pais, filhos, senhores e até servos, ele tem papéis específicos dentro do corpo de Cristo. E devem desempenhá-los com diligência, com sabedoria, com compromisso,
conforme enfatizado pelo próprio Paulo em Efésios, capítulo 5, versículo 22 e 23. Pois bem, meus irmãos, dito esse micro resumo sistemático panorâmico, vamos agora começar, de fato, a analisar, versículo por versículo, de Efésios, capítulo 6. Espero que vocês tenham entendido de forma sistêmica. Falei com calma, com tranquilidade, sem correria. Nós temos a noite toda, a madrugada toda, para nos explorarmos aqui, Efésios. Glória a Deus. Vá orando por mim, não tenho nada a te dar, de mim não sou nada, não tenho nada, mas nós temos um Deus que é, que pode e que tem. Então ora para que Deus possa, na luz do conhecimento bíblico, passar o que você precisa ouvir nesta noite. No verso 10, podemos ver duas expressões por Paulo. Aqui na minha Bíblia diz: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Verso 10. Paulo ele vai começar com um comando para que os cristãos sejam fortalecidos no Senhor. Por isso que o próprio verbo usado por Paulo aqui, fortaleçam-se, em dunamonst, no grego, é um imperativo presente médio passivo. O que danado é isso, Marquinhos? Imperativo é uma ordem, é um pedido, é uma urgência. Você tem que se fortalecer. É urgente. Presente. Não é para ontem. Não é para amanhã. Eu vou me preparar. Não, tá errado. Temos que nos preparar todos os dias. Todos os momentos. Médio passivo. Médio passivo sugere uma ação contínua e dependente do poder de Deus. Então, fazendo uma análise gramatical, esse verbo, no imperativo, vai expressar urgência, ordem, pedido. Quem não conhece e aplica esse tipo de imperativo, o que pode acontecer no dia a dia? Ele pode ser prejudicado. E isso explica, meus amados, porque muitos cristãos hoje estão dormindo, se tornam presas fáceis, se tornam espiritualmente fracos, frios, tóxicos, vulneráveis, atacadores, pessoas que geram mais dúvidas do que propriamente questionamento. Porque uma coisa é duvidar, outra coisa é ter dúvida. Substantivo e verbo. O verbo ali também está no médio passivo, como eu falei anteriormente. E o que significa isso, irmão? Marquinhos, explica, facilita. Vou facilitar. Indica que a ação é algo que o sujeito faz a si mesmo. Por isso que é chamada voz média. E, ao mesmo tempo, é feita sobre ele. Voz passiva. Isso significa que os cristãos, no contexto desse verso, que eu estou lendo para os irmãos, não apenas não devem buscar ser fortalecido pelo poder de Deus e ficar por isso mesmo, mas deve desempenhar um papel ativo. Não é passivo, é ativo, que envolva confiar em Deus e se apropriar dessa força divina e espiritual concedida por ele, através da fé. Por isso que o próprio Paulo vai enfatizar que a força do crente não vem de si mesmo, mas de Deus. Já a segunda expressão diz, na força do seu poder, parte B. Reforça a ideia de quê? De que a força está enraizada na soberania e autoridade de Deus. Oh, glória a Deus! Ninguém tem força, não! Eu não tenho força, não. Eu não posso, eu não sei, eu não tenho. Mas eu tenho um Deus que é, que pode e que tem. Oh, glória a Deus! Considerando, amados, outro detalhe aqui que veio agora, caiu fresquinho aqui na internet, na minha cabeça. Considerando que Efésio, ou melhor, considerando que Éfeso era uma cidade, os irmãos aí sabem, rodeada, cercada por ocultismo. Preste atenção para você entender o texto e o contexto. Não adianta entender o texto sem entender o contexto. O contexto é crucial para entendermos o texto. E com o contexto podemos aplicar no nosso dia a dia. O que é que Paulo falou aqui? Qual a lição que eu trago para a minha vida? Eu explico pregando, viu? Quem não gostar, ore por mim.
Aí, Daiane, quando tu vai explicar um texto, tá pregando, menino, calma, te acalma, mas é o meu jeito, assembleano. É assim, tá na veia. Então, bora. Paulo lembrou que os cristãos devem entender que o poder está em Deus, que ele é supremo, e a força está nele, é uma força espiritual. Não se trata de uma força humana. Ah, eu tenho uma força. Tu não tem força, não. Mas a força do seu poder está em Deus. A fonte de nossa força está em Deus. E isso é fundamental, meus irmãos, que estão nos ouvindo aqui, e outros que vão nos ouvir depois dessa live, desse estudo bíblico sobre Efésios. É fundamental para entendermos a batalha espiritual sobre essa força. Eu lembrei até agora, quem tem mais de 30 anos vai lembrar do episódio de um desenho chamado He-Man. He-Man, ele dizia assim, ó, eu tenho a força, He-Man. Não temos força, não temos. Nem temos força e nem podemos ter força. Em si mesmo, é claro, né? A própria física, quem é de física, espero que compreenda o que eu vou falar aqui. A própria física, ela demonstra que a força é algo que é produzida, não é algo que possuímos por natureza. Então, quando o He-Man diz eu tenho uma força, ele está simplesmente equivocado. O único ser que tem todo o poder, que realmente pode dizer isso, que tem toda a força, é Deus. Pois ele é a fonte de todo o poder. A nossa força, seja ela espiritual ou física, só pode vir daquele que te deu a vida, que me deu a vida, que é o próprio Deus. Vem dele. Amém? Verso 10. Verso 11 agora. Glória a Deus. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, ora, toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes, seguros. Vai vir vento de um lado do outro. Mateus 7:24, leiam depois. Vistam todos a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quem não estiver, presta atenção, vê um insight aqui na minha mente. Quem não estiver vestido da armadura de Deus estará vulnerável à queda diante dos ataques do inimigo. Sem a proteção espiritual, o que acontece com o cristão? As armadilhas sutis do inimigo vão minar a sua fé, a sua moral, a sua intimidade com Deus, a sua credibilidade diante dele, de todos. O que todos nós temos que sempre nos lembrar é que o diabo não ataca de forma óbvia. Ele age na fraqueza, no cansaço, na distração, falta de oração e vigilância. Eu só estou orando, cuidado. Eu estou vigiando, cuidado. É um crescimento na graça e no conhecimento. É vigiar, é orar. Aí quando a gente deixa de fazer um, ataca o outro. Cada peça da armadura que é mencionada por o apóstolo Paulo é essencial para resistir e permanecer firme. Por quê? Porque não basta saber da guerra. É necessário estar preparado para ela. Meus irmãos, não é apenas uma questão de defesa, mas de sobrevivência espiritual diária. O que o apóstolo Paulo quis dizer aqui? Ele quis dizer que aquele que se veste da armadura de Deus, ele está equipado, não só para resistir, mas também para vencer as batalhas. Eu estou pronto para combater as hostes do inimigo. Será que nós estamos vestidos da armadura de Deus, meus irmãos? Por que será que tem tanta gente aí esfriando? Tanta gente aí no meio cristão, gospel, murmurando, se desviando. Eu costumo dizer, ninguém se desvia do dia para a noite.
É um desvio lentamente. E vai piorando. Até chegar apostatando da fé, dos ensinamentos bíblicos. É sério, meus irmãos. A palavra aqui, armadura de Deus, o que é que sugere? Sugere que o cristão está em uma guerra. É a armadura de Deus, que coisa é essa? Uma vez eu preguei isso, o irmão disse, armadura? Onde é que a gente compra essa armadura? Aí eu disse, meu Deus, esse neófito, 100 anos na igreja, tenha misericórdia. Assembleano, você que vai ouvir essa mensagem depois, mude suas pregações ralas, superficiais, que dá um vento, abala A, B ou C. Crente vive de palavra. Se aprofunda. Não fica só no caldo, não. Caldo de feijão, caldo de ovo. É caldo de feijão que é forte. Não é de machixe e nem de ovo, não, que é fraco. Irmãos, a palavra armadura de Deus vai sugerir de que o cristão está em uma guerra. Se ele está numa guerra, ele tem que ficar atento. Ele precisa se preparar adequadamente. Eu vou para a guerra, gente. Eu vou para a guerra. Tu tá indo na guerra? Tamo, meu filho. Quando a gente aceita Jesus, a gente está na guerra espiritual. É batalha espiritual. Não quer dizer que você vai sair assim comprando pão na rua e dizer, eita, vão me atacar, meu Deus do céu. O sangue de Jesus tem poder. O irmão olhou, uma pessoa olhou diferente para mim ali. Eu estava com o pão. Será que ele quer me matar, me roubar? Calma, criatura. Volta para a terra, menino. Amados, tem tanta gente no nosso meio despreparado como esse tipo de pessoa que eu falei aqui, que não entende o que é armadura. A armadura aqui não é física, mas é espiritual. Todo mundo sabe disso aqui, eu sei disso. Eu sei disso. Pode ser ter um ou dois que não sabe, que entrou agora da live, que seja novo convertido ainda. Essa arma espiritual é algo que Deus provê para proteger seu povo. Porque Deus chamar seu povo e não dar proteção, não dar uma armadura, seria suicídio. Venham vocês, o campo espiritual está vindo aí. Mas a gente precisa usar alguma arma? Não. Você não vai dar nenhuma arma para a gente espiritual, não? Não, não precisa não. Quer dizer, não sei. Esse Deus é furada, não é Deus não. É alguém que quer levar o seu grupo para a morte. Então é importante lembrar ou ressaltar que o próprio Paulo vai usar aqui a expressão toda armadura, indicando que nenhuma peça deve ser deixada de lado. Por quê? Porque cada parte, ela é crucial. Imagina tu ir para uma guerra e não ter o capacete. O cara acerta na tua testa. Aí vai para uma guerra dizendo com capacete, mas não vai com a espada. Ou não vai com o jaque, ou com qualquer outra coisa. Você vai morrer. Então, as ciladas do diabo, mencionadas por Paulo aqui, do texto de Efésios, capítulo 6, ele vai mostrar como é que acontece. As ciladas de diabo mencionadas por Paulo são estratégias não infantis. O inimigo não sabe lidar comigo. Quem disse a tu? O inimigo ele vai fazer estratégias astutas, enganosas, falaciosas. Satanás vai usar isso para tentar, para desviar e destruir. Vou repetir. Satanás vai usar estratégias astutas, enganosas para tentar, para desviar e destruir. Por isso que o próprio Paulo nos chama a quê? A vigilância, preparação e defesa. Ele destaca que devemos estar completamente equipados. Imagina um crente, não estou equipado não. Todo mundo na igreja é equipado espiritualmente com todas as armas espirituais e o crente padecendo. Por que será? Por que ele não está conseguindo resistir a esses ataques espirituais? Porque ele não está equipado completamente. Ele não está usando as armas, a arma espiritual. Infelizmente, vemos a cada dia isso, a norte a sul, a leste a oeste. Irmãos, tanto fisicamente como espiritualmente, doentes, fracos, encrenqueiros, apáticos, insensíveis, iracundos, imaturos, leigos, preguiçosos, arrogantes e prepotentes. Sem falar dos fariseus, que eu nem vou tocar neles, os bichinhos. Verso 12. Senão eu vou passar 2 dias aqui nesse verso 11. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades
contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu já ouvi tanta gente pregando esse texto e falando, me perdoe a palavra, asneira, falando idiotices, principalmente a parte final, nas regiões celestiais. Irmão, o demônio está aqui entre nós, adorando a Deus. Você diz, meu filho, de onde você tirou isso? Não, porque aqui fala nas regiões celestiais. Que as regiões celestiais é o quê? No céu, com os anjos, é aqui com a igreja. Como é que é isso? Vai ler o texto. Pega um dicionário, bem bonitinho, e vai ler. Porque o preguiçoso, ele quer só ficar sugando, engar um carrapato no outro. Eu falo, eu tenho o maior prazer. Todas as pessoas, eu tenho 1000 alunos, acho que uns 300 ou 400 por aí, já me perguntaram sobre a Bíblia. E todas as vezes eu explico. Todas as vezes. Eu tenho paciência, eu tenho amor. A minha missão que Deus me trouxe aqui no estado de Pernambuco, para ser professor, era a missão de resgatar vidas, de pregar a palavra. Eu prego a palavra, quando me perguntam, quando me questionam, e sempre vou inserindo. Esse é o meu dever como cristão. Não é só ter o evangelho da graça para mim. Não. A nossa luta não é contra pessoas, ou seja, seres humanos. A tua luta não é para ficar lutando com A, com B, com C, não. Neófito, herege, não. Mas contra os poderes, né, que em outras Bíblias fala principados e potestades, contra os dominadores deste mundo, das trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. O que é isso? Vamos refletir um pouco. Aqui Paulo, ele vai fazer uma distinção clara. O inimigo real dos cristãos não é de ordem natural, não é de natureza humana. Por isso que Paulo vai falar carne e sangue, né? Isso aqui é na parte do grego, no original. Aqui ele diz que não é contra seres humanos. Não é carne e sangue, não, criatura, mas é espiritual. Então se refere a um mundo em que o cristão ainda está engatilhando, ele precisa entender, ele precisa diferenciar isso aqui. Por isso que Paulo, ele vai se referir a diferentes níveis, né? Eu posso chamar de níveis de hierarquia no reino das trevas. Olha só, o reino das trevas tem hierarquia. Aí ele vai falar sobre principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Então, se o mundo espiritual é organizado, por que o crente é desorganizado? A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que o da luz. O reino das trevas tem hierarquias, tem demônios piores do que outros. Tem demônios que no mundo espiritual, que quando querem entrar em algumas pessoas, nem todos vão entrar, porque Deus não permite. Porque senão ia fazer um estrago gigante. E se eu não estiver enganado, parece que na tribulação, alguns desses vão ser liberados, porque eles são piores. São piores do que tudo que se imagina. Enquanto o Espírito Santo está em atividade aqui no mundo, muitos desses espíritos diabólicos não atacam a mim e a você pela misericórdia de Deus, pela intimidade que eu e você temos com a palavra, com Deus, com Cristo, porque se não fosse isso, a gente estaria aí na destruição. E eu já presenciei, posso compartilhar com vocês, espírito diabólico em pessoas que ficou ali com veemência, sugando ela, com força, demônios fora do comum. Eu já vi em sonho, até em sonho, não eu sonhando, a pessoa sonhando. Ele já morreu mesmo, eu posso falar. Foi o meu tio, esposo da minha tia. Eu fui trabalhar em Jarba uma vez, me acordei bem cedinho, às 6 horas da manhã, e passassem pelo quarto dele. Ele estava lá tremendo assim. Eu senti uma presença diabólica atormentando ele num sonho. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Quando eu vi, eu fiquei assustado. Eu disse, gente, ele está tendo um ataque ali. Pensando que era de ordem biológica, humana. Mas quando eu comecei a perceber umas manifestações da perna dele subindo, eu vi que era de ordem diabólica. Eu comecei a orar e clamar, o sangue de Jesus tem poder, e me arrepiei todinho e fui embora, que eu não aguentei ver aquilo. E eu ia trabalhar. 6 horas, 7 horas, chegar cedo. Eu nunca imaginei presenciar aquilo. Igreja do Senhor. Aqui, botando a mão em cima da Bíblia. Vou repetir. Eu vi um ato sobrenatural diabólico. Por que eu estou botando a mão em cima da Bíblia? Porque tem gente que tem uma história de... Eu vi o demônio, eu conversei com um demônio, aí eu digo, será que isso é verdade? Meu Deus do céu. A gente vê tanto pilantragem na internet que a gente duvida até daquelas pessoas mais simples que
será que ela está falando a verdade? Será? Aí eu estou botando em cima da Bíblia aqui, na autoridade da palavra da verdade, dizendo, eu vi, eu presenciei. Eu sou crente desde criança. Graças a Deus, nunca me desviei, nunca me prostituí, nunca furtei, nunca bebi, nunca traí minha namorada, noiva, esposa, nunca fiz nada disso. E o inimigo é louco de raiva por causa que eu não fiz isso. Sabe por quê? Porque minha alma foi comprada por preço de sangue. Tem gente que não gosta quando eu falo isso, mas eu falo. Principalmente o inimigo. Igreja do Senhor. Quando eu vi aquilo, eu fiquei aterrorizado com o teor espiritual que estava acontecendo ali diante dos meus olhos. E eu comecei a clamar e comecei a entender o mundo espiritual a partir da minha visualização. E depois, quando eu voltei do trabalho, eu disse, o senhor tá bem e tal? Eu disse, teve algum sonho? Esse rapaz, eu tive um sonho perturbador. Parecia que era o pesadelo que estava me enforcando. E eu disse, meu Deus. Depois disso aí, tudo começou a ficar mais claro para mim, o mundo espiritual. Voltando para o texto. Paulo está revelando o que aqui? Qual é a orientação de Paulo? Indicar essa hierarquia, né? Posso dizer hierarquia. Essa organização do reino maligno das trevas. Qual o motivo para que a gente venha diferenciar os tipos de demônios? Ah, demônio é tudo igual? Não. Há várias forças espirituais que operam nesse mundo, tentando corromper eu e você, tentando controlar, tentando destruir a vida de A, B, C. Você viu que tantas pessoas estão aí nos vícios, nas drogas? Por isso que no texto aqui, esses dois termos, principados e potestades, esses termos usados por Paulo, vão indicar poderes espirituais que têm autoridade em áreas específicas. Como assim? Explica melhor, professor Marcos. Eu vou ser bem claro. Áreas específicas, em várias dimensões, políticas, governamentais, cultural, na mídia, no sistema religioso, herético, pelas seitas e heresias, na vida moral e pessoal de muita gente. Por isso que o próprio Paulo vai falar em Efésios 6:12. Ele vai afirmar que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra essas potestades. Isso pode se manifestar em tentações pessoais e batalhas, tentações, provações. Ai, por que será que eu entrei nesse vício e não consigo sair? O inimigo vai ver sua vulnerabilidade espiritual. Ele vai atacar áreas específicas. O inimigo, ele é sujo, ele é imundo. Ele consegue. Agora a minha câmera deu um foco, aquela é de inteligência artificial. Ela fica mudando quando eu faço assim, ó. Deixa eu ver se ela vai voltar. Volte, minha filha. Vá, volte. Deixa eu ver. Volta ou não, né? Eu não gosto dela fazendo isso. Eita, ela tá dando um super zoom agora. Para. Pronto. Aí. Voltou? Então vamos pensar. Quais são as áreas de manifestação das tentações pessoais do inimigo? Ele pode te atacar e me atacar na área dos vícios. Eu não sei qual é o vício que você tem, mas se você tem, cuide-se. Elimine esse condenado. Jogue ele pouquinho. Se tu não consegue, criatura do reino de Deus, se desfazer desse vício, tu vai devagarzinho assim. Não, não quero sair, eu quero continuar nesse vício aqui. Vai enganando ele mentalmente. Aí você vai se afastando, afastando. Vai chegar um momento que vai dar um adeus pra eles. Eita, nem percebi que eu não tenho mais esse vício, não. Eu me lembro quando eu era moleque, tinha uns 14 anos de idade. Vou confessar para os irmãos, eu tinha uma folhinha com 10 coisas que eu não gostava em mim, que eu fazia que era errado. Que era errado, assim, coisas bobas, sabe? De criança, jovem. E outras 10 coisas que eu queria alcançar no nível espiritual de Deus. E eu fui eliminando um a um. Todo ano eu eliminava 2, 3, eu tenho uns 10, eu era 15, eu não me lembro. E eu ia marcando, eita, eu sou vício em jogar videogame, eu quero sair disso aqui. Eita, eu tô viciado muito nisso aqui e tal. Eita, eu tô fazendo isso aqui errado. Eita, eu tô cometendo algumas falhas ao falar isso. Eu não posso falar esse tipo de coisa. Tal. Eita, eu não posso fazer isso. Eu ia marcando. Chegou um tempo que eu eliminei tudo e fiquei dando risada. Dizendo, poxa, que legal. Agora eu estou me santificando. O famoso FARS, que é fé, arrependimento, regeneração e santificação. Isso para quem estuda teologia sistemática sabe muito bem o que eu estou falando, esse acronismo. FARS. F, fé. Eu tenho que ter fé.
A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Arrependimento. Eu tenho fé, gera arrependimento. Arrependimento já é regenerado. Regenerado tem que ser santificado. Santificação tem 3 partes. A inicial, a processual e a final. Mas isso não é um tema de teologia na área da salvação, então eu paro aqui nesse contexto. Então, cuidado. É um vício, elimina esse condenado. É pornografia, elimina a pornografia. É hedonismo, elimina. É modismo, elimina. É imoralidade, é orgulho, é soberba. É o inimigo te tentando de todo jeito dominar a tua mente, teu coração. Elimina no nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Agora você não pode fazer isso sozinho. Se o Espírito Santo não estiver na tua vida, não basta ter conhecimento. Não basta ter esses mais de 4.000 livros aqui, conhecê-los eles de cabo a rabo, ter 2 diplomas de doutorado, pós-doutorado, se eu não pratico a palavra. Não adianta, é debalde. Menino inteligente. É igual um cara que estava pregando divinamente. O cara é uma máquina. O cara é o doutor, PhD. E o cara olhou assim e disse, a comida é boa, mas o prato é sujo. Sangue de Cristo tem poder. Ele deu uma palavra. Foi? O camarada sabia das traficâncias daquele camarada, crente, hipócrita, fariseu. Ele deu uma palavra, meu irmão. E foi, meu irmão, foi. É igual um cara que disse pra mim, ele era espírita. Eu não acredito no espiritismo, claro que não. Ele disse, você sabia? Ele, um espírita pregando pra mim, disse, olha, o camarada pregou lá na igreja e quando ele reencarnou, ele viu que aquele que pregou não vivia o que praticava. E o camarada que ficava lá na porta, ele praticava, então ele foi pro Nirvana. Aí eu disse, foi, meu filho. Aí eu apliquei isso para a vida espiritual. O que fala, o que prega, o que diz a palavra, ele tem que vivê-la. Porque se ele não viver, se ele realmente só ficar... teologias. Eu sei, eu tenho todo o conhecimento da palavra de Deus. Que bênção, glória a Deus por isso. Mas se você e eu não vivermos a palavra de Deus, se eu e você, de alguma forma, não estarmos conectados com a palavra, com a videira verdadeira, o que pode acontecer conosco? A gente pode esfriar. A gente... É teoria, o camarada, né? É como o Tiago falou, praticantes, né? Mais ouvintes, menos ouvintes e mais praticantes da palavra de Deus. E é isso. E a gente vai, e conhece, e aprende, e com humildade a gente vai avançando, vai entendendo o mundo espiritual, vai fazer valer a pena o que foi pregado. Muitas pessoas ignoram porque aquele irmãozinho não tem conhecimento não, aquela irmãzinha não sabe não. Oxe, o que é isso? Agora aquele sabichão ali é uma máquina do tempo. Ele sabe muito, sabe muito, sabe. Mas ele vive o que ele está pregando. Ele prega o que vive. Recentemente eu dei uma palavra, uma mensagem na igreja, e eu disse que a minha voz deveria falar mais baixo, a minha vida deveria falar mais alta do que a minha voz no microfone. Se a minha vida não exalar o cheiro de Cristo, a bondade de Cristo, os ensinamentos da palavra de Deus, como estará eu diante de Deus? Como você estará diante de Deus? É um bom conhecedor da palavra, mas um péssimo praticante. Sangue de Jesus tem poder. Eu não quero. A Bíblia diz, tem um texto grego em Mateus, que o próprio Jesus diz, eu não vos conheci. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para os diabos e seus anjos. E ele vai dizer, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, estando nu e na prisão não me visitastes. Apartai-vos de mim. Mas, mestre, Senhor, no teu nome a gente profetizou, a gente fez milagre no teu nome. E foi. E adiantou de quê? Porque no finalzinho, tu se afastasse do reino de Deus. Opa, tocou aqui. Estão me vendo? Não, professor. Sumiu a sua imagem. Sumiu a imagem? Deixa eu ver. E o áudio também. O áudio parou? Parou também, tá baixo? Deixa eu ver aqui. E agora? O áudio melhorou, mas a sua imagem não voltou.
Meu Deus do céu. Deixa eu ver o que aconteceu. Acho que foi aqui a câmera. Deixa eu ver aqui. Já sei o que é. É quando eu bati no microfone. Deixa eu ver. Tá, voltou? O áudio sim, a imagem ainda não, professor. E agora? Também não, só o áudio. Quando aparecer minha vida. Tá bom. É o cabo, o cabo. O cabo se soltou aqui, alguma coisa. Voltou? Não, não, oxê, professor. Então não quero. Não, não, não querem que a turma veja o senhor mesmo, hein, professor? Pá, meu Deus do céu. Parece que. E eu tô ouvindo vocês tudinho. Será que eu vou ter que falar assim? Jesus. Pode falar assim, professor. Vai tentando aí, daí, tranquilo, pode. Pode falar assim. Não tem problema, não? Que resenha. Mas tá bem, então tá certo. Então, bora lá. Principados e potestades. Ainda tá aí do mesmo jeito? O áudio baixou agora, professor. Quer entrar e sair, entrar de novo, entrar pela conta da sua esposa para ver? Não, agora acho que eu vou falar assim mesmo. Não, o áudio tá top agora, 100%. Então, beleza. Então, vamos lá. Onde é que eu tava? Deixa eu ler aqui. O que é que isso pode... Deixa eu fechar isso aqui, dispensar isso aqui, pronto. Deixa eu ver onde é que eu tava. Me lembrar o que foi que eu falei. Eu tava falando sobre mente, coração, vida genuína. Então, bora lá. Então, nós temos que ter o quê? Uma vida genuína, cristã. Nós não podemos deixar as portas espirituais abrirem. Como os irmãos sabem, nós, seres humanos, nós somos um ser psico-bio-sócio-espiritual. Nós temos psicológico, biológico, espiritualidade. Eu não vou nem entrar na questão da dicotomia, tricotomia, ou até mesmo a unidade psicossomática. Não, não. Mas nós, sendo um ser psicológico e espiritual e biológico, a gente tem que entender que existem essas esferas, né? Essas influências que podem atacar a minha carne, atacar o meu espírito, a minha alma, né? E várias influências. Isso influencia muito. E esse sistema político que a gente conhece, o governamental, a manipulação cultural, midiática, a influência econômica, social, esses sim são os dominadores. São as forças espirituais malignas que trabalham dia e noite para corromper o que eu e você pensamos. Recentemente eu mandei para o professor Samuel e ele viu lá, coisa horrível, a mídia ativamente no reino das trevas, promovendo um ambiente de afastamento de Deus, irmãos. Corrompimento total da verdade da Bíblia, das Escrituras. Uma aversão completa a tudo que eu e você conhecemos como reino de Deus. Então, as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, indicam o quê? Por Paulo, a batalha espiritual ocorre em uma esfera visível, ou melhor, invisível, além do que os olhos humanos podem ver. Então, quando eu leio essa passagem, eu vejo que Paulo está dizendo que essas forças espirituais do mal, nas religiões celestiais, referem-se aos demônios, aos seres espirituais malignos, que vão operar em várias dimensões invisíveis, além do alcance humano. Isso é terrível. Não, vou desistir. Então, irmãos, esses seres diabólicos, que o próprio Paulo está dizendo aí de uma forma hierárquica, né? Essas forças, esses seres, eles vão agir contra quem? A mim e você. Eles vão agir contra nós que somos cristãos. Eles vão promover tentações dia e noite. Já dizia um colega meu, o irmão na igreja, que o diabo é um perdedor insistente. Então não subestime, não podemos subestimar a astúcia do inimigo, igreja do Senhor.
a opressão, o engano dele vão influenciar muito o mundo a partir dessa esfera espiritual. Ah, é besteira, besteira, cuidado. Embora a minha e as suas ações não sejam vistas fisicamente, nós sabemos que os seus efeitos, os efeitos maléficos do inimigo, das hostes diabólicas, os dardos infernais, na vida de quem não está preparado com a armadura de Deus, é terrível, é perigosa. Então a gente tem que ter o quê? Vigilantes. A batalha espiritual, ela é travada, amados, contra essas forças invisíveis que o próprio Paulo vai falar aí, que está operando no mundo. Não é à toa, irmãos, que eu acho que os irmãos vão lembrar do que o próprio Jesus falou, né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está o quê? Pronto, mas a carne é fraca. Nós vemos essas exortações também lá em Mateus 26 e 41, Marcos 14 e 38, Lucas 21 e pouco, não me lembro o versículo. Paulo também vai falar algo do tipo lá em 1 Coríntios 10 e 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé. Eu falo sempre esse versículo bíblico na igreja. Cuide-se para que não caia. E ele falou também algo do gênero lá em Gálatas capítulo 6, Romanos capítulo 11, verso 20. E o escritor aos Hebreus também vai falar algo magnífico, que eu gosto de pregar muito sobre essa passagem. Hebreus 3 e 12, ele diz: Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para que se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias. Todos os dias. Significa o quê? Que eu e você temos que batalhar. Batalhar. Eu e você estamos numa guerra. Eu e você estamos literalmente, lutando, dia após dia, sobrevivendo, sobrevivencialistas. Isso, para mim, não tem preço. Jesus morreu por mim, por você, deixou a palavra, deixou a possibilidade da minha pessoa, da tua pessoa ajudar, orientar outras pessoas, mas a gente vê o quê? Orgulho, soberba, prepotência, brigas de igrejas uma com a outra, não sei o quê, a minha santa, a minha vai para o céu, a não sei o quê, isso não leva a lugar algum, a algum lugar. Paulo, ele vai mostrar esses principados, esses potestades, até dentro das igrejas sérias, verdadeiras, mas muita gente não vai perceber. Por quê? Porque não tem discernimento espiritual. E quando a gente tem discernimento espiritual, na batalha espiritual, a gente vai entender que o inimigo quer destruir, quer acabar. No verso 3 aqui diz assim: por isso vistam toda a armadura de Deus. Ela toda. Eu e você temos que vestir toda a armadura de Deus. No verso 14, leiam: assim mantenham-se firmes, cingindo-se como o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Esse versículo vai dizer o quê? Que eu e você temos que estar com a verdade. Tudo o que aprendestes, como disse Paulo lá em Filipenses 4:9, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai. E o Deus de paz esteja convosco. Glória a Deus. Ou seja, teoria e prática devem andar juntos. Nada de farisaísmo. O cinto, aí falado por Paulo, o cinto da verdade, representa o quê? A sinceridade. A gente está entre irmãos sinceros, verdadeiros, a integridade, o compromisso com a verdade de Deus. É algo que, infelizmente, não se está vendo hoje em dia entre muitos cristãos. O que é que a gente vê? Muitas pessoas sendo compradas. Ah, meu voto é tanto. Nomes sujos no comércio, mentes cauterizadas, banalização em massa, liberalismo crônico, doentio, libertinagem, imundície, sendo aplaudidos, protegidos e enaltecidos pelo governo, pela mídia. A gente vive num tempo caótico, irmãos. Tempos difíceis, como muito bem disse Paulo, em 2 Timóteo 3:1. O que Paulo primariamente quer destacar é que a verdade é o que sustenta. É o que sustenta todo o resto da armadura. Assim como o cinturão mantém as roupas e equipamentos no lugar, é a verdade. Você vive a verdade? Que vivamos a verdade. A gente está numa sociedade cheia de ganância, de enganadores, de falaciadores, não sei se essa palavra existe, mentiras, verdades de Deus sendo banalizada.
na parte final do versículo, o próprio Paulo, ele diz, couraça da justiça. Você lembra o que é uma couraça da justiça? O que ela serve? Para que ela serve? Quem estudou história, a história do Novo Testamento, sabe que a couraça da justiça, aqui, nesse contexto, ela vai proteger o coração, os sentimentos e os órgãos vitais. A vida espiritual, de uma forma geral, né? A couraça mencionada por Paulo se refere àquela armadura antiga dos romanos, né? Usada pelos os soldados romanos. E essa peça de armadura, meus irmãos, ela protegia o peito, a parte superior do corpo e cobria os órgãos vitais, como o coração, os pulmões. E era o quê? Essencial para a sobrevivência e batalha. Você tem as armaduras de Deus? Glória a Deus. Eu tenho as armaduras de Deus? Glória a Deus. Que venhamos ter. Então, quando Paulo vai usar essa imagem, até onde eu sei, ele está, na verdade, criando uma metáfora espiritual, comparando, no caso, a proteção física, que é a couraça, proporcionava naquela época, no campo de batalha, com a proteção que a justiça de Deus oferece ao crente, na luta contra os ataques espirituais. Já no contexto espiritual, isso significaria o quê? Que a couraça da justiça protege o cristão das acusações de Satanás, da tentação, do afastamento da verdade de Deus, mantendo o crente firme na justiça. Ela cobre, ela defende o nosso coração, a sede das emoções. Diga amém por isso. Glória a Deus. No verso 15, diz assim, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. O que quer dizer isso? Estar preparado com o evangelho da paz vai nos dar estabilidade e prontidão para avançar contra o inimigo. Quem tem isso na palma da mão, na palma da língua, na ponta da língua, na sua mente, no seu coração, vai conseguir realmente representar o reino de Deus. Os calçados aqui representam a prontidão. Você está pronto? Estamos prontos para proclamar o evangelho, a tempo e fora de tempo, como disse Paulo em Timóteo, 2 Timóteo 4:2. Assim como os soldados precisam de bons sapatos, igreja, irmãos, para marchar, para lutar, para caminhar, da mesma forma os cristãos, que eles devem estar prontos para anunciar o evangelho, mesmo em tempos de batalha espiritual. A igreja só cresceu quando foi perseguida, isso é um fato. O evangelho da paz aqui, ela vai se referir à paz que recebemos também. Lembrei daquelas 3 paz que eu falei em uma entrevista anterior com vocês, online, onde eu falo da paz com Deus, a paz consigo e a paz com o próximo. E aqui nesse contexto, o próprio Jesus me faz lembrar o que ele falou. Não façam, eles, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Marcos 16:15, né? Diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, mas que não crê será condenado. Já outra passagem de João também, 3:18, vai falar também. O evangelho lá é mais profundo. Eu acho que eu tenho muito medo de João 3:18, porque ele vai ser mais tenso do que o próprio Mateus e Lucas. E ele diz, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Olha a dinâmica aí. Porquanto não crê no nome do Filho do unigênito, Filho de Deus. Será que estamos cumprindo, meus irmãos, esse ide imperativo de Cristo? No verso 16, ele diz, além disso, usem o escudo da fé, como o qual vocês poderão apagar todas as setas ou dardos inflamados do maligno. Outras versões falam sobre esses dardos inflamados. Perdão. Nós temos que ter consciência, irmãos, que o escudo da fé protege o cristão dos ataques de demônios, mas para quem tem. E é curioso que o próprio Paulo vai usar novamente algo concreto, né, da vida, para pregar para os crentes dali. Ele vai usar uma metáfora aí. Os dardos eram as flechas, né? A flecha que tinha uma ponta e eles botavam umas coisas inflamadas lá, inflamáveis, parece que era piche ou óleo, e incendiavam antes de lançar contra o inimigo. E ele está dizendo aqui que esses dardos inflamados, que foi falado por Paulo, representariam, no caso, o campo da batalha espiritual. Que seria o quê? O inimigo jogar muitas tentações na minha e na tua vida. O inimigo lançar discórdia entre esposa e esposa, namorado, genro, nora. Ele causar feridas espirituais profundas na minha e na tua vida, na vida dos nossos filhos com traumas.
Então a gente teria que fazer com que fosse repelidos isso tudo. Por meio do quê? Da fé. A fé, no caso aqui para Paulo, é a confiança em Deus. E ela é que permite apagar esses dardos infelizes, malditos, projetados pelo inimigo. Já no verso 17, caminhando para o fim, ele diz: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação protege a mente do crente. E o inimigo sabe profundamente como atacar a minha e a tua mente. Gerar dúvidas sobre a nossa salvação, sobre o nosso relacionamento com Deus, sobre a nossa retidão, sobre a nossa verdade do dia a dia. Igreja, o capacete aqui lembra o cristão da obra, como tendo a obra redentora sobre a sua mão. Usar ou não usar, ter ou não ter. Quem usa esse capacete está em segurança, está protegendo sua salvação. Ou seja, quando eu uso esse capacete, é como se ele estivesse protegendo e não deixando nada me atacar. Então eu não estou vulnerável. E a espada do Espírito aqui é a única arma ofensiva que é mencionada como armadura. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Ela é como um crente tivesse numa batalha tendo a maior proteção da sua vida, porque ela tanto ataca, ela tanto protege como ataca. Jesus usou o quê? As escrituras, intensamente para resistir o quê? As tentações do diabo e Satanás. E por que será que os cristãos hoje em dia não querem usar a palavra? Não querem usar a palavra como medida protetiva de combater Satanás, as tentações? Eu e você podemos usar a palavra como a principal arma de ataque e defesa espiritual. Usemos. E quando chegar o meu livro em lançamento, As Tentações de Cristo, você vai saber a mente do diabo. Que interessante. Lá o professor Samuel viu nitidamente como foi que, hipoteticamente, o inimigo pensou. Verso 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverantes na oração por todos os santos. Irmãos, a oração ela é fundamental. Todo mundo sabe. É a respiração da alma. E quando se trata de batalha espiritual, quanto mais oração tiver e mais conectividade com Deus, mais as tentações e provações elas vão serem fracas, minimizantes. Por isso que Paulo ele pede, curiosamente, Paulo vai pedir, né? Pede para orarmos em todo o tempo no Espírito. O que significa orar de acordo com a vontade de Deus e ser guiado pelo Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo não somos nada, não podemos sentir nada. A oração constante, como Paulo falou, Jesus e tantos outros, fazem com que eu e você tenhamos comunhão com Deus. E estaremos prontos para resistir o inimigo. O verso 19 e 20, o final, diz: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o ministério do Evangelho. Finalmente, Paulo pede oração, uma oração pessoal. Para quê? Para que ele tenha ousadia para continuar proclamando o reino de Deus, o Evangelho. É curioso, mesmo estando preso, Paulo pede: ore por mim, eu quero pregar o Evangelho. E a gente vê tanta gente aí dizendo assim: não, eu não posso, é porque eu não sabo pregar, eu não sei. É porque eu não tenho ainda um PhD em teologia. Igreja, nós não precisamos dar uma complexidade da palavra. A mensagem é simples: arrependei-vos e crede no Filho de Deus. Paulo, sendo um grande líder espiritual, reconhecia, irmãos, a importância da oração na vida dos crentes, na vida dele. Ele pede: a força vem de Deus, não de nós. Saibamos disso, enfatizar isso, porque a oração é a prática contínua da vida cristã de quem realmente quer seguir confiante em Deus. Infelizmente, a gente vê muita gente que não está nem aí. E é isso. Eu finalizo aqui esse pequeno esboço, né? E até agora minha câmera não está funcionando, é incrível. Parece que